a todos. Bom dia, companheiras e companheiros. É com muita alegria que damos início ao segundo dia do nosso encontro da Mulher Trabalhadora da CSB. Ontem vivemos um dia que ficará marcado na história. Um dia potente, vibrante e profundamente acolhedor. Um dia em que vozes foram ouvidas, experiências foram compartilhadas e, sobretudo, um dia em que reafirmamos algo essencial. A luta das mulheres é uma luta coletiva, que atravessa toda a classe trabalhadora. Ontem foi um dia também de emoção, de reflexão e de construção. Hoje será um dia de aprofundamento, de debates, de encaminhamentos. Seguimos juntas e juntos, com ainda mais força para dar continuidade a esse espaço que é, ao mesmo tempo, político, humano e transformador. Sejam todas e todos muito bem-vindos a esse segundo dia. Então, vamos dar início à nossa programação. Nós vamos hoje, no primeiro painel, tratar de trabalho sem violência, mulheres, dignidade e o combate ao feminicídio. Esse tema é um tema urgente, necessário e inadiável. Falar de trabalho digno é também enfrentar todas as formas de violências que atingem as mulheres, dentro e fora do ambiente de trabalho. Para este debate, temos a honra de contar com convidadas que são referências na luta pelos direitos das mulheres. Convidamos, então, a ministra Cida Gonçalves, a ministra das Mulheres, que tem uma trajetória marcada pela defesa firme das políticas públicas e enfrentamento à violência de gênero. Bem-vinda. Convidamos Natália Esmerta Boulos, militante, feminista e ativista social, com atuação destacada na mobilização popular na defesa dos direitos das mulheres. Bem-vinda. Convidamos agora ambas para um momento de reflexão e compromisso. E para mediar esse debate, chama a companheira Tieta, secretária nacional da Mulher Trabalhadora da Central dos Sindicatos Brasileiros. Bom dia a todos, todas. É uma honra conduzir esse painel, que trata de um dos temas mais urgentes dos nossos tempos. Falar de trabalho digno é necessariamente enfrentar todas as formas de violência que atingem as mulheres, da violência simbólica à violência extrema, que culmina no feminicídio. Então, assim, temos alegria, responsabilidade de contar com a presença de duas mulheres com trajetórias profundamente comprometidas com essa luta. A ministra, sempre eterna, ex-ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, com uma história de atuação na construção de políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero, né? E a Natália Boulos, militante, feminista e ativista social, com forte atuação na mobilização popular e na defesa do direito das mulheres. Sejam muito bem-vindas. Antes de iniciarmos esse painel, explico brevemente como será. Cada convidada terá 20 minutos para a sua exposição inicial. Na sequência, faremos um bloco de perguntas para aprofundar o debate. Tá? E depois teremos até 5 minutos de considerações finais para cada participante. E, havendo tempo, abriremos também para perguntas. Então, para começar, começamos com a ministra Cida Gonçalves. Por favor. Bom dia. Você vai controlar o tempo, né? Me avisa com 5 minutos, não. Eu queria
dizer da importância de estar aqui, né? Desse debate e desse lugar de fala. Eu tinha preparado uma fala por um pouquinho mais de tempo, mas eu vou cortar algumas coisas para a gente entrar num debate. E eu queria trazer alguns elementos importantes. Não tem como estar, né, no encontro das mulheres trabalhadoras, né, e a gente não discutir a questão da igualdade. Então, eu quero começar dizendo que, para nós, a democracia ela é estratégica e fundamental. Para nós, mulheres, para o Brasil, para homens e mulheres, a democracia ela é estratégica e esse é o ponto de partida que nós temos que partir. Mas não existe democracia sem igualdade. Não existe democracia sem as mulheres nas mesmas condições que os homens, de trabalho, de espaços de poder, né? Então, eu quero começar dizendo que, para a nossa reflexão, a ONU traz um dado que nós precisamos de 300 anos, o mundo do jeito que está indo, nós vamos necessitar 300 anos para conseguir a igualdade. Então, o ponto de partida que eu quero começar, Antonieta, é que nós não temos 300 anos. Nós não temos 300 anos, nós precisamos da igualdade agora, nesse minuto, nesse instante. Nós não podemos esperar 300 anos para que a gente possa conseguir o espaço da igualdade. E nós nem estamos discutindo equidade, que é outra coisa. Nós estamos falando de igualdade. Então, a igualdade, nós precisamos dela agora. Nós precisamos dela na questão salarial, nos cargos de chefia, nos cargos de poder. Nós precisamos de igualdade no se locomover, no direito de ir e vir, porque a gente diz que é democrático, que é um país livre, que as pessoas podem ir e vir, mas eu vou perguntar para as mulheres desse lugar aqui, quem que anda à noite sozinha se não for obrigada? E por que a gente não sai à noite sozinha se não for obrigada? Porque nós temos medo. Se nós estamos com medo, nós está sendo ferido o direito de ir e vir que a Constituição garante para 52% da população. Tá me ouvindo? A semana passada eu estava no encontro da Polícia Militar e estava lá um policial que me multou esses dias. E eu disse para ele assim, olha, entre você apitar 11 horas da noite no seu carro, com 2 homens em segurança, eu sozinha, num lugar não seguro, entre a multa, o seu apito e ser estuprada naquela esquina, eu prefiro a multa. E você vai continuar me multando quantas vezes for necessário, porque é uma questão de decisão. Os homens não precisam tomar essa decisão. Eles até passam no sinal vermelho, mas não é por medo de ser estuprado ou qualquer outra coisa, é por outros motivos. Então, assim, o nosso direito está sendo cerceado a partir das condições que são dadas. E são dadas porque a infraestrutura da cidade é pensada de uma outra forma. Então, você constrói casas 20, 30 quilômetros longe da cidade, não coloca iluminação, não coloca ponto de ônibus, você tem, e isso vulnerabiliza as nossas condições de ir e vir. Então, assim, não dá mais para a gente viver nessa situação. Acho que essa... Então, eu queria começar... Eu sei que o tema é violência, mas não tem como não discutir violência se você não discute condições de igualdade. Porque a nossa condição de igualdade é que vai nos permitir dizer a palavra não, que é estratégica e é fundamental para a gente enfrentar a violência contra as mulheres. Nós, mulheres, precisamos aprender, Antonieta, a dizer não. Nós não temos coragem. A gente não tem coragem. No sindicato, às vezes a gente tem um monte de coisa para fazer. Ah, mas se você não fizer, ninguém mais vai fazer. E lá vamos nós fazer. Mas todo mundo vai fazer suas coisas. Mas nós paramos e vamos lá, nós fazemos o que os outros também podiam fazer. Nós não temos coragem, muitas vezes, de dizer não, inclusive para uma amiga. Então, a palavra não, às vezes, para a gente, nós fomos educadas
não aprender a dizer não, nós aprendemos a nos submeter. Nós aprendemos a nos calar. Nós aprendemos a ficar num lugar do silêncio, mesmo que aquilo me magoe, me chateie ou me prejudique, porque eu vou trabalhar mais que todo mundo, né? Seja da militância, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Eu vou tirar exemplo que acontece na vida. Por exemplo, no ministério, o que acontecia quando eu estava lá? E acontece todos os dias. Nos sindicatos também acontece. Você pede as coisas para um monte de funcionário, aí uns não fazem. Não é? Não tem isso? Aí não faz. Fica também assim dentro de casa. Aí não faz. Mas precisa para aquela data. O que você faz? Você vai pedir para quem faz. Só que quem faz já fez o dele, aí tem que fazer o do outro. Trabalha dobrado. É justo? Né? Então, assim, eu acho que essa... E aí, quem vai trabalhar dobrado tem que aprender a dizer não, não vou fazer, não é responsabilidade minha. Né? Então, eu acho que essas coisas é que nós precisamos aprender. E, com isso, eu vou entrar na questão da igualdade salarial, eu falei ontem, eu vou entrar um pouco na questão... Já vou entrar na violência, senão não vou falar. Então, assim, eu queria trazer alguns elementos, eu sei que a Natália vai trabalhar isso, mas eu quero trazer alguns dados que são super importantes para nós. Né? Veja bem, o que a Organização Mundial de Saúde disse sobre 2025? Que nós tivemos 840 milhões de mulheres que já sofreram violência. Milhões, nós não estamos falando de 1.000, não, nós estamos falando de milhões. Para vocês terem uma ideia, no meu estado, que é Mato Grosso do Sul, só tem 2 milhões de habitantes. Vocês estão entendendo do que nós estamos falando? Então, vocês comparam esse número com a cidade que vocês moram. Quantos habitantes vai dar? E a proporcionalidade... E aí nós vamos ver o tamanho do problema que nós temos com relação à violência contra as mulheres. Mas o que é que diz os dados? 316 milhões sofreram violência física. 316 milhões sofreram violência física. Dessa, gente, 16% eram meninas de 15 e 19 anos. Então, nós estamos falando de um fenômeno... E eu não vou tratar como epidemia, porque violência contra as mulheres não é doença. Apesar de eu ser a favor da CIT, para a gente notificar, eu não trato violência contra as mulheres como doença. No Brasil, é crime, nós temos lei para isso. Tá? Então, é crime. Pronto. Então, nós estamos... Aí nós temos a pesquisa da Data Senado. O que diz a pesquisa da Data Senado no Brasil? Ela diz que, segundo a Data Senado, 3,700 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência em 2025. Portanto, nós estamos em número, 150? De 150, aqui, no mínimo 7 já sofreu algum tipo de violência em 2025. Pode ser qualquer uma de nós. E aqui eu não estou falando só da violência física, não. Nem só da violência sexual. É qualquer tipo de violência. A física, a moral, a patrimonial, a psicológica, a sexual, o assédio moral no trabalho, qualquer tipo de violência. Nós, aqui dessa sala, de 170 sofreram algum tipo de violência em 2025. 71% são agredidas, e esses dados que eu quero trazer aqui para a gente refletir, 71% elas são agredidas na frente de outras pessoas. Então, de 3.700.000 mulheres que sofreram violência, 71% sofreu violência na frente de outras pessoas. Qual é o susto? 40%, Natália, são adultas. 40% são adultos.
Então, portanto, qualquer uma de nós aqui poderíamos estar assistindo uma violência contra as mulheres. Mas o que é mais grave? O que é mais grave? 57% dessas mulheres dizem que pede apoio para a família. 53% pede para a igreja, né? 52% pede para os amigos. 28% que ligaram para o 180 ou que foram numa delegacia ou para a polícia militar, para o Estado brasileiro. Bom, o que é que eu quero refletir com esses dados? Que, efetivamente, o que acontece que as pessoas adultas veem a questão da violência contra as mulheres e não fazem nada. Ficam quietos. Permitem. Então, a primeira coisa, se eu presencio uma violência contra as mulheres e não faço nada, eu estou autorizando que aquilo continue, não é isso? Eu estou aceitando, eu estou permitindo. E, portanto, quando eu autorizo uma violência na minha frente, eu autorizo o feminicídio lá na frente. E aí eu quero chamar a nossa responsabilidade para pensar sobre isso. E eu estou falando de 71% das pessoas que assistem à questão da violência. As mulheres buscam a família, a igreja e os amigos. Não buscam o Estado. Portanto, nós temos um desafio, foi o que a gente fez, e o que o presidente Lula agora está tentando fazer com o pacto contra o feminicídio, é chamar e dizer, o Estado tem responsabilidade, confiem, nós vamos fazer alguma coisa. Mas esse fazer alguma coisa, gente, o Estado só pode fazer, Antonieta, se o Estado souber. Se ninguém liga no 90 e ninguém liga no 80, como é que o Estado vai poder tomar algumas decisões? Não vai. Eu sei que a gente diz assim, mas a gente liga no 90, ele nunca aparece. E é verdade. É verdade, não estou desmentindo isso, não. Então tem que ligar 2, 3 vezes, pedir para mais alguém ligar, mas tem que ligar. Por quê? Se aquela mulher, por um acaso, aconteceu o feminicídio, você vai poder dizer, eu liguei, e o Estado vai ter que se responsabilizar por omissão. A omissão não é sua, é do Estado que não apareceu. O que não dá para fazer é porque eu já parto do pressuposto que a polícia militar não vai aparecer, então eu não faço nada. Essa é uma questão importante para a gente enfrentar a violência contra as mulheres, e eu vou chegar ali. Agora, com tudo isso que está acontecendo, que diz a ONU, que diz a OMS, que diz o Data Senado, a gente vive hoje um outro problema gravíssimo, que é uma palavra chamada misoginia, que é o ódio contra as mulheres. Que a gente começou a discutir isso lá em 2023. Lembra, Antonieta? A gente fez reuniões, debates para discutir a questão da misoginia. O que é a misoginia? É o ódio contra as mulheres, é o desprezo contra as mulheres, é o menosprezo contra as mulheres. E aí a gente acha, e as pessoas me perguntam, não sei se pergunta para a Natália, mas para mim pergunta em toda palestra que eu vou, mas por que isso tem aumentado? Ontem mesmo me perguntaram na entrevista, por que tem aumentado? Não, primeiro pergunta, aumentou ou as mulheres estão denunciando mais? As duas coisas. A população está denunciando mais, mas também aumentou. Não vamos passar pano para a violência, não. Aumentou. Vamos contar o número de feminicídios de 2024 e o número de feminicídios de 2025. Ali é o dado real. Se você for pegar o número de processos que entraram no Conselho Nacional de Justiça em 2024 foi 960 mil. Em 2025, entrou 1.260.000 novos processos. 1 milhão. Nós sabemos que para chegar no juiz, já passou pelo inquérito policial, passou pelo Ministério Público e depois vai para o juiz. Isso demora quanto tempo?
Então, é 1.200.000, 160, 1.200.000 novos processos 2025. Então, aumentou. Os números têm mostrado que aumentou. Então, nós temos essa questão que é colocar. Mas por que tem aumentado? O que mudou agora? A gente vai viver no período... Eu quero perguntar, já vou entrar no final, senão a Natália não fala. Eu quero fazer 2 perguntas para vocês. Posso ficar em pé, né? Quero fazer 2 perguntas para vocês. Quem aqui, na época de 2004, 2005, já militava? Quem aqui passou pela história que está voltando agora, da escola sem partido? Quem aqui passou? Quem aqui passou pelo debate sobre ideologia de gênero? Vocês lembram dessa história toda? Vocês lembram? Faz quantos anos, mais ou menos? Uns 10, 15 anos? É isso, né? Veja bem, é exatamente quando nós mais avançamos. O presidente Lula assume em 2003, a gente está conquistando uma série de direitos e conquista para as mulheres, e aí começa essa história de escola sem partido. Porque é esquerda, é não sei o quê. Só que quando eles falam da esquerda, eles estão falando de um negócio chamado ideologia de gênero, que não existe. Porque o que existe é o conceito de gênero que estabelece igualdade e desigualdade. Não é isso? Não é esse o conceito que vocês trabalham no sindicato? É esse o conceito que vai definir as políticas públicas que vão ser implementadas e as lutas que nós vamos fazer por igualdade, inclusive a igualdade salarial. Nós lutamos por igualdade salarial porque 30% a menos nos coloca numa condição de desigual, de pobreza e de miséria, dependendo do valor que a gente recebe. Não é isso? Então, a ideologia de gênero, ela já vem, eles vêm, então, escola sem partido, ideologia de gênero, e com isso eles já vão recuando o movimento de mulheres, as pautas das mulheres, e as pautas prioritárias das mulheres, que é a questão do nosso corpo, o acesso do nosso corpo. O que acontece? Nós não podemos discutir educação sexual nas escolas, não é? Quem aqui foi convidada para dar uma palestra sobre educação sexual nas escolas nesses últimos 15 anos? Ninguém. Ninguém. Porque eles dizem que educação sexual nas escolas é discutir a questão da população LGBTQIA+, é transformar as meninas em lésbicas, os meninos em gay. É isso que eles falam. Bom, só que nós vamos nos deparar com um problema agora, que é a violência sexual nas escolas. São os estupros coletivos, não é? Nós não estamos nos deparando com esse problema. Então, lá atrás, nos proibiram de fazer o debate e agora o problema está na nossa mão. Só que eles aperfeiçoaram o processo. Porque quem lembra, e eu quero trazer aqui, o processo do golpe da presidenta Dilma. Quem lembra? O golpe foi o quê? Era porque ela era uma presidenta mulher. Era porque ela era mulher. Se fosse o Lula, não teria caído por aquele motivo. Então, não é uma questão de partido, não é uma questão de ideologia, é uma questão de gênero que está colocada. E eu quero trazer, porque ela vai nos dar um exemplo de como é que isso acontece. Quem acompanhou nos jornais, nos grandes jornais, aquela história de que eles disseram assim, a Dilma é uma presidenta grossa, quem lembra? Não fala com ninguém, é estúpida. Quem lembra daquela história que os ministros iam despachar com ela e saíam chorando do gabinete? Alguém lembra? Lembra? Aconteceu ou não aconteceu? O pior é que eu trabalhava no governo, eu despachava com a presidenta, nunca saí chorando. E também nem homem. Como dizia a presidenta, ai, coitadinho dos ministros, né? São tão bonzinhos, tão submissos, né? Ainda mais aqueles ministros dela que nenhum, né? Então, assim, o que eu quero trazer com isso? Que aí eles vão trazer a imagem de uma mulher que está no poder,
de grossa, de estúpida, de que não consegue conversar, não tem diálogo, que não consegue administrar o contraditório, não consegue negociar com o Congresso, não consegue fazer nada disso. O que ela não fazia é o que geralmente eles fazem, tomar uísque da 1 às 4 da manhã. Todo mundo sabe que isso acontece, né? Então, assim, só que logo em seguida que teve o golpe, que ela saiu, entrou Michel Temer. Vocês lembram o que Michel Temer disse logo que ele tomou posse? Ele foi apresentar a mulher dele, ele disse o quê? Bela, recatada e do lar. Quem lembra disso? Então, sai uma mulher grossa, uma mulher estúpida, uma mulher que disputa política, que faz o espaço político, que constrói o direito das mulheres, que dá uma outra concepção do papel de mulher para a sociedade brasileira e entra recatada, bela e do lar. Então, mulher feia não pode. Aí, 2018, vamos ver os discursos que vão vir. Então, mulher feia pode ser estuprada, não é? Então, tá tudo dentro do belo, né? Tá tudo dentro do belo. Aí vem a história de que as mulheres não precisam, tem que reproduzir, né? Vocês lembram quando se perseguia as meninas por causa da história das gravidezes, vítimas de violência sexual? Elas tinham que ter o filho de qualquer jeito, não podiam fazer o aborto legal, que é garantido em lei. Então, você vai ter a recatada e do lar. Então, você vai ter todo um processo que vai construindo, que vai chegando onde nós estamos hoje, que é o movimento Red Pill, que são as redes sociais. E aí, nós vamos ter um problema grave, porque nós fizemos uma pesquisa para concluir, nós fizemos uma pesquisa em 2024 com a NetLab, nós era o Ministério das Mulheres naquela época. E eu vou continuar falando nós, porque eu deixei de ser ministra, mas o Ministério existe. E eu ainda faço parte desse campo democrático de direito, gente. Então, nós fizemos, né? Então, assim, que avaliou 76.289 canais do YouTube. 7.800 canais, eles têm junto 4 bilhões e 100 milhões de seguidores. Se vocês todos decidirem fazer greve, vocês não vão conseguir falar com 4 bilhões de pessoas. Todas nós não vamos falar com 4 bilhões. 7.812 desses canais que foram analisados, eles têm 23 milhões de visualizações. E esses são os canais misóginos. Desses canais, gente, 137 foram os canais que ficam permanentemente pregando a misoginia. E o que é a misoginia? Defendendo assim, eu assisti 30, né? Não tive paciência para mais. Mas eles dizem assim, você chega em casa, a sua mulher tem que tirar o teu sapato, tem que tirar a sua meia, tem que fazer o que você quiser, você tem que ficar no sofá, a comidinha tem que ser do jeito que você quiser. E se ela não fizer isso, você sabe o que tem que fazer. E encerra o programa. Bom, vocês entenderam o que é com vocês sabem o que tem que fazer? Vocês sabem? Pois é, significa que pode bater, pode espancar, pode violentar, não é? Então, está induzindo a violência. São 4 milhões, gente. 4 milhões. Nós temos canais, não sei se a Natália tem mais dados, das crianças, dos adolescentes que estão aí seguindo através dos jogos e que vão fazendo, mais uma vez, o menosprezo, o desprezo pelas mulheres. E aí, o que eu estou dizendo? Que nós temos que reagir, que não é esse ódio, esse aumento da violência, porque não é só um aumento da violência, é o aumento da crueldade da violência. É a forma com que estão espancando, com que estão matando. Nunca se teve tanto... A gente não está falando
Mas o cárcere privado está altíssimo. Nós tivemos no Rio Grande do Sul uma menina de 22 anos que estava acorrentada na cama. Veja bem, nós estamos... É esse o cenário que nós estamos vivendo. E aí, para encerrar, que depois a gente vai fazer o debate, para mim é um cenário de guerra. É um cenário de guerra que está sendo influenciado, monetizado, ganhando dinheiro através dessas redes sociais que passam o dia inteiro falando para os homens, falando para os meninos qual o papel das mulheres, o que tem que fazer, como que tem que fazer. E, por fim, é importante lembrar que as redes sociais precisam ser regulamentadas nesse país. O ódio não é expressão de liberdade. Além da misoginia crime, tem que ser aprovado. Não adianta vir um Nicolazinho, uma Damares ou qualquer uma deles dizer que isso é falta de liberdade de expressão. Incentivar uma pessoa a matar outra não é liberdade de expressão, é crime no nosso país e tem que ser criminalizado, tem que ser responsabilizado. Se nós respondemos pelo que nós falamos em público, o que eles falam nas redes sociais tem que responder criminalmente também. Nós não podemos nos calar e nem aceitar o que estão dizendo que vão barrar a lei na Câmara Federal. Nós, mulheres, vamos ter que resistir. E os homens precisam resistir. E aí eu quero encerrar. Quando eu comecei dizendo que 71% não faz nada, é porque a violência contra as mulheres, nós só vamos vencer ela o dia que cada um de nós, cada brasileira, decidir que vai fazer alguma coisa. Eu dizia, quando era ministra, que eu podia fazer 7.600 casas da mulher brasileira, Natália. Nós não íamos dar conta. Não íamos dar conta pelo silêncio, pela omissão, pelo medo que tinha as mulheres, mas que tem as pessoas que assistem e ficam quietas. A família, os amigos, os profissionais, o sindicato, as empresas que se calam diante disso. Então, assim, a hora que cada um de nós decidimos que nós não vamos assistir um ato de violência contra as mulheres e ficar quieto, a violência vai acabar. A violência vai acabar. Até lá, ela não acaba. Eu sempre digo que eu tenho a maior dificuldade, eu só consigo sair com mulher, não consigo sair com homem. Sabe por quê? Porque ninguém vai falar na mesa de um bar, tomando uma cachaça, piadinha sobre mulher. Mas não vai mesmo, não na minha frente. Eu não aceito. Ninguém vai fazer brincadeirinha com a mulher ou com qualquer outra pessoa. Não aceito. Nós não podemos aceitar. Cada vez que nós aceitamos a violência, seja ela física, a moral, a psicológica, a sexual, a patrimonial, seja ela qual for. Então, a reação tem vindo do governo com políticas públicas, com orçamento, que o orçamento tem uma vergonha, não adianta, o Congresso sequestra o orçamento que a gente tem, mas nós precisamos, enquanto cidadãos e cidadãs, também tomar posição. Se nós não tomarmos posição, não exigimos que cada pessoa nesse país se posicione, nós não vamos encerrar a violência contra as mulheres. Obrigada. Nossa, muito obrigada, ministra Cida. Muito emocionante, calorosa, né? E a gente sabe da dificuldade dessas lutas. Nós, mulheres da CSB, através da Secretaria das Mulheres, nós contribuímos muito, junto com a ministra e lá no Ministério das Mulheres, na construção de instrumentos, de leis, né, para a defesa, a lei do salário igual, e na defesa também contra essas atrocidades aí. Mas a luta está só engatinhando. Nós precisamos de mais engajamento mesmo. Né? Muito obrigada mesmo. É sempre muito bom te ouvir, né? E nos enriquece muito para continuar lutando. E agora nós vamos passar a palavra para a Natália Boulos, que vai também
aqui nos prestigiar com a sua exposição. Por favor, Natália. Obrigada. Bom dia. Queria começar cumprimentando a ministra Cida Gonçalves, parabenizar pela brilhante fala inspiradora, não só inspiradora, como motivadora para a gente se provocar aqui reflexões. Cumprimentar também a Antonieta, em nome dela, todas as mulheres especialmente, mas também os homens presentes aqui, né, nesse encontro, e saudar esse encontro da mulher trabalhadora da CSB. Estou muito contente de estar aqui nessa manhã com vocês, porque esse encontro acontece num momento bastante delicado da história do nosso país, né? Parece que, recentemente, todo ano é um ano muito decisivo nas nossas vidas e muito difícil, né? Mas esse ano, realmente, vocês realizam esse encontro encontro de mulheres, né? Diante de uma realidade que está muito dura para nós, né? Mas, enfim, eu queria começar, primeiro, deixando claro um pouco de onde eu venho, né? Eu sei que eu estou falando aqui com várias companheiras que vieram de vários lugares do Brasil, não é isso? Tem de vários cantos, sei que tem gente que viajou de ônibus, quilômetros, horas, né? Começou no dia de ontem, né? Espero que vocês tenham conseguido descansar bem e se preparar, que o dia, ao que me consta, vai ser um dia longo de debates aqui, né? Mas eu queria, antes de trazer alguns elementos que acho importante para o nosso debate, dizer que eu comecei a minha militância em 2004, 2005, no MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Mas antes disso, Cida, Tieta, eu sou filha de sindicalistas, né? Meus pais são metalúrgicos, a minha mãe também era metalúrgica, trabalhava na Sharp e sempre vivi num ambiente da luta política e, naturalmente, o debate sobre violência contra a mulher, para mim, quando a gente fala, nossa, mas tem muita violência, ele sempre foi um debate muito presente, né? É uma luta muito constante, e eu ouço dizer que é uma luta que surgiu no Brasil a partir, né, de um movimento sindical organizado. Não só, naturalmente, o movimento de mulheres tem várias vertentes, né? Mas o debate sobre a igualdade de direitos e o combate à violência, ele é um debate para nós, mulheres que estamos especialmente no mundo sindical, na luta, no trabalho cotidiano, ele é sempre muito presente, né? Mas eu queria apontar aqui alguns elementos que, pelo tempo, acho são prioridades para o nosso debate aqui sobre o tema central da violência, que ele é um tema central, mas ele atinge todas as áreas da vida, inclusive, de forma bastante drástica, o trabalho das mulheres, né? E hoje a gente tem falado muito de feminicídio, porque tem chocado muito os números, e claro que com as redes sociais agora, as imagens, e está tudo mais visível, né? A forma cruel que é o feminicídio, ele tem características muito cruéis, né? Destruir o rosto, deixar marcas profundas, né? E isso tem chocado muito o Brasil, saiu, né, da escuridão e agora emergiu de forma mais clara, e isso é muito bom, né? É muito bom no sentido de que pauta a sociedade para um problema que não é de hoje, mas que precisa ser resolvido, né? E que tem um aumento real, né? Que é o tema do feminicídio. Mas é importante a gente lembrar que o feminicídio não é a única e exclusiva forma de violência contra a mulher, e que o feminicídio é a última, porque essa mulher não vai voltar. A mulher assassinada não vai voltar. A criança não vai ter mais a mãe, né? Então, é importante a gente também aproveitar esse tema para pensar
o quão o trabalho é fundamental para romper um ciclo de violência. Porque nenhuma mulher consegue interromper o ciclo de violência se ela não tiver autonomia financeira, se ela não tiver trabalho, se ela não tiver dinheiro para pagar o aluguel, se ela não tiver condições de recomeçar a vida dela. E o feminicídio, ele é o último, portanto, antes tem muitos sinais, né? Muitos sinais, desde os mais sutis e que vão escalando. A gente não pode esquecer que existe um ciclo de violência que leva ao feminicídio. É raro um caso de feminicídio que não houve uma ameaça anterior, que não houve uma ruptura numa relação, que não houve algo, né, que está cada vez mais sofisticado, que tem relação com as redes sociais, e eu queria falar um pouco disso também, mas que tem uns sinais anteriores. E é raro uma mulher não morrer, não sofrer um feminicídio sem pedir ajuda antes. Então tem alguma coisa dando muito errado, né? Tem alguma coisa dando muito errado. E eu queria chamar a atenção para isso, né? A primeira coisa, para a gente tentar entender o que será que está dando muito errado, é que a gente tem, às vezes, a mania de olhar um elemento que está acontecendo e não buscar, muitas vezes, não é mania, né? Óbvio, a nossa vida é dura, a gente quer resposta para hoje, a gente entende o hoje, mas é importante a gente fazer um resgate histórico. A história do Brasil é uma história construída em cima de violência. O nosso país é um país extremamente violento. Não é verdade que nós somos um país pacífico. Não é verdade. A miscigenação no Brasil é fruto de estupro. A gente precisa ter consciência disso, né? A construção das relações com as mulheres sempre foi em cima de força. Quem aqui não vai se recordar, né, da famosa imagem do homem puxando a mulher pelo cabelo? Tinha gibi com essas imagens quando eu era criança. Tinha gibi. E era de gente legal. Maurício de Souza, que muita gente gosta, né? Tinha gibi. Então, é importante a gente lembrar sobre que bases o Brasil se construiu e sobre o momento histórico que a violência retoma com muita força. Porque ter aumentado a violência neste momento significa que, muito provavelmente, nós estamos colhendo, nós não estamos plantando. E aí, eu queria aproveitar para resgatar algumas coisas. Essa primeira, que é o tema da gente relembrar sobre as bases que a nossa história foi construída. De apagamento da nossa cultura, né? De autoritarismo, né? De ditaduras, né? A base de violência extrema contra as mulheres. Nós vamos poder votar não faz muito tempo. Faz pouco tempo que a legislação brasileira, há pouco tempo, que saiu da legislação brasileira que a mulher podia morrer para o homem defender sua honra. Pouquíssimo tempo. Que a defesa da honra poderia ser invocada, né, quando o homem matava uma mulher. Porque ela, né, ofendeu minha honra, me traiu, conversou com um homem, me deixou dúvidas se está me traindo ou não. Gente, é muito pouco tempo que tudo isso existia, não é? E não nos esquecemos, nós estamos vivendo um momento no Brasil que aqui eu estou vendo pessoas que provavelmente têm uma experiência longa de vida, de trabalho, de militância. Nós nunca vimos no Brasil o que nós estamos vendo hoje. Nós temos hoje uma extrema-direita que não é rede social, gente. Não é uma página de rede social, apenas. É uma extrema-direita organizada, com liderança de massa. Talvez a principal liderança popular de direita que o Brasil nunca viu, da extrema-direita, que é o Jair Bolsonaro e a família Bolsonaro, por consequência, né? Que está preso hoje, mas aprendeu, inclusive. Ele está preso, as suas ideias não. As suas ideias não. Não é? O que a extrema-direita fez com o Brasil? Ela, em 2018, quando a gente tomou conhecimento depois da eleição, vale dizer, a gente foi entendendo o que estava acontecendo depois da eleição, né?
em 2018, o Brasil consolidou, né, desde então, iniciou uma consolidação de um setor da sociedade, a extrema-direita, que se organiza a partir de algumas ideias, mas em especial a partir de uma visão de mundo. E é aí que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo feio. Uma visão de mundo que se estrutura a partir de algumas ideias força, né? Algumas ideias forças, mas a serviço de um projeto. E é um projeto de... como é que eu posso dizer? É um projeto, primeiro, antidemocrático, né? De aumento, de ampliação da desigualdade e de se sustentar, né? Sustentar a desigualdade em cima de alguns pilares, né? Foi nesse mesmo período que ampliou o número de bilionários, não só no Brasil, como no mundo. É um fenômeno internacional, vale lembrar, não aconteceu só no Brasil, né? Foi no mesmo período que aumentou a violência contra a mulher, foi no mesmo período que aumentou a violência contra LGBTs, foi no mesmo período que aumentou o racismo, porque eles se estruturam em grandes pilares. E um pilar importante é o pilar da misoginia. É o ódio contra mulheres, né? E este fenômeno que se tornou um ator social relevante no Brasil, chamado extrema-direita, nós subestimamos. Nós ríamos da cara do Bolsonaro. Nós dizíamos, quem isso daí? Até parece. Mal sabe falar. Como é que vai conduzir um país? Nós rimos. Acho que essa é a primeira lição que nós temos que aprender desse processo todo. Não podemos subestimá-los, porque eles são um projeto. E eu ousaria dizer, um projeto internacional. Um projeto que não é nacionalista coisa nenhuma. Eles odeiam o Brasil. Odeiam, se apropriaram da bandeira, mas odeiam o Brasil. Internacional. Por óbvio, a maior liderança é o Trump, né? E é neste ambiente que nós estamos vivendo esse ano. Um ambiente, né, que nós não tínhamos em 2000, na eleição de 22, por exemplo. Há pouco tempo atrás, o Trump presidente dos Estados Unidos e um avanço das ideias de extrema-direita no mundo, como nós estamos tendo agora. Mas eu queria focar no tema da misoginia, porque a ministra falou dos Red Pills, eu acho que esse é um tema muito importante que nós não devemos tratar como uma besteira qualquer da internet, ou como só os jovens estão sendo levados para um caminho, molecada, coisa de jovem, né? Por quê? As principais páginas que propagam o incentivo à violência contra a mulher de forma direta ou indireta foram criadas no Brasil em 2018 e 2019. Elas não são à toa. A misoginia, o Red Pill, né? Já foram os incels, são coisas diferentes, são muitas novidades, mas eu acho que o Red Pill é o prioritário, porque Red Pill é a misoginia na veia, né? É o homem que incentiva o outro homem a se libertar. Red Pill significa pílula vermelha, é a pílula do Matrix que você toma e sai e se liberta, encontra a verdade. E qual é a verdade? As mulheres são interesseiras, as mulheres não prestam e as mulheres são troféu. É isso, não é? E os homens que têm um pouco de sensibilidade, os homens que as respeitam, são maricas, para falar o linguajar que... Eles usam outras palavras também. São fracos, não servem. Os homens também sofrem. Os homens também sofrem com os Red Pills, né? Mas por que eu queria focar nisso? Porque a misoginia está dando lucro, está sustentando um projeto de poder. Nós não podemos tratar a misoginia só como uma ideia de ódio, né? Ou como eles estão propagando. Não pode falar que a mulher é feia, não pode falar que a mulher está de TPM. Não é sobre isso. Não é sobre isso, né? Se você quiser ser mal educado, se você quiser ser... Aí é outra história. É sobre você dizer que a mulher merece ser estuprada. É sobre você dizer que a mulher que não se comportar os moldes que você acha que ela deve se comportar,
pode ser morta, pode ser violentada. E isso não é velado, isso é dito, né, por eles. E esse movimento, a gente acha que ele é de agora, ele não é de agora. Eles são milhares porque eles começaram em 2018. E eles começaram no mesmo período que a extrema-direita cresceu no Brasil. É um projeto de poder. E está dando lucro. Qual é a grande diferença de anos atrás para agora? A diferença é que as redes sociais, elas não são só um instrumento de propagação. Elas se tornaram um instrumento de lucro. Elas se tornaram um instrumento de dinheiro. Aliás, existem pessoas que usam as redes sociais para vender os seus produtos, pessoas do bem. Né? Existem hoje muitas mulheres, inclusive, né, que usam as redes sociais como forma de trabalho. Eu não estou falando só de influenciadoras, né, para vender coisas que elas fazem, artesanato, né, anunciar que faz unha, que faz cabelo. As redes sociais têm esse ambiente, mas elas, acima de tudo, dão lucro para um setor, que é o setor das Big Techs, que está escancaradamente, neste momento, a serviço de um projeto da extrema-direita. Aonde estavam as Big Techs na eleição do Trump? Aonde elas estarão na eleição do Brasil? Por que não se regulamenta? Né? Porque o ódio movimenta as redes sociais. Né? E acho que aqui a gente já acompanhou esse debate. Ele não é necessariamente muito novo, porque há um tempo isso tem se manifestado e a gente está tentando entender o que é isso. O ódio movimenta as redes sociais porque os seres humanos gostam de briga, gente. Né? E no Brasil, como é um país, gosta de briga, eu não diria, mas gosta de assistir uma boa desavença, né? Ficar olhando a treta. Né? E o Brasil... Por isso que é importante a gente lembrar. O Brasil é um país violento. Sempre foi. Né? E nós somos uma fonte de renda importante para as Big Techs, porque quando eles vão lá rolando, vai passando vídeo, vai rolando. Aí é mulher brigando com mulher, é eu não sei quem chegando, não sei quem, é não sei quem. Você vai ficando, e você vai rolando, e você vai dando lucro, e você vai dando lucro, e você vai dando lucro. Né? Só que eles encontraram um ambiente, e eu já vou encerrando, deve estar dando meu tempo, né? Você me avisa com 5 minutinhos. Tá. Eles foram... Ela não me avisou, mas eu vou encerrando. Eles encontraram um outro elemento que eu quero tentar encerrar com isso, no Brasil, que é o seguinte. Vocês já devem ter ouvido que as mulheres estão se tornando, além de elas serem decisivas pelo número de mulheres no processo de decisão eleitoral no Brasil e no mundo, né, elas são decisivas pelo tamanho, elas também se tornaram decisivas na manutenção do campo progressista no Brasil e no mundo. Se tornaram decisivas. As mulheres têm feito opções nas urnas, né, cada vez mais por candidaturas que representem ideias mais progressistas, enquanto os homens estão fazendo opção por candidaturas que representam projetos mais conservadores ou de extrema-direita. Né? E isso é um movimento internacional que tem acontecido, que tem relação com o quê? Com o avanço dos direitos das mulheres e dos espaços que as mulheres têm ocupado. As mulheres estão cada vez mais, né, neste momento, se eu me comparar com a minha mãe hoje, eu estou em melhores condições do que a minha mãe hoje. Eu me formei aos 30 e poucos anos, minha mãe se formou com 50, eu tenho já uma casa própria, minha mãe não tinha na minha idade, enfim, tem uma série de elementos que eu, ao me comparar com a minha mãe, né, me vejo um avanço. Não é igual para os homens. E isso não é uma coisa... No Brasil, isso é muito nítido. Uma parte importante dos homens se comparam com os seus pais e não estão nas mesmas condições. Não estão. Isso não sei o que estou dizendo, as pesquisas estão mostrando. E isso tem gerado um ambiente de ressentimento muito forte. E é aí que a cultura, a misoginia entra com força. E aí os homens não estão em melhores condições e as mulheres estão. E por que os homens não estão? Porque as mulheres
estão tirando os seus espaços. E isso, não vou conseguir me aprofundar, mas isso é importante a gente entender, porque a misoginia cresce num ambiente onde as mulheres começam a chegar mais próximo do que a ministra disse, que é a igualdade, é tentar chegar mais próximo da igualdade entre homens e mulheres, de direitos, e não estou falando homem e mulher são diferentes, ninguém está defendendo que sejam iguais, mas os direitos iguais, né? Então, esse ambiente é um ambiente que nós nos encontramos hoje. E isso é um combustível para o aumento da violência, combinado, naturalmente, como eu disse, eles não estão só nas redes sociais, eles também estão nos governos. Eles também estão pilotando prefeituras, governos estaduais. E isso implica diretamente no esvaziamento de políticas públicas, a ministra sabe melhor do que eu. Eles destruíram a Lei Maria da Penha. Destruíram, em absoluto. Né? Isso implica em não investimento na educação. Isso implica em não investimento no combate à violência contra a mulher, na ponta, mais delegacia, mais guarda especializada, e etc. e tal. Por isso é importante a gente observar isso como um projeto, não como um ato isolado e não como uma ideologia específica de uma determinada pessoa. Né? Então, nesse cenário que a gente se encontra, e meu tempo estourou, mas eu queria só ressaltar uma coisa. Todo esse cenário não está apartado no impacto que isso traz no ambiente do trabalho. Hoje, o número de mulheres que está se ausentando e tendo que se afastar do trabalho em razão de violência cresceu mais de 153% de 2023 a 2025 no Brasil. Né? A violência impacta diretamente o rendimento da mulher do ponto de vista do trabalho, da sua vida pessoal, né? do ponto de vista enfim, não é só ela viveu a violência e etc. É tudo o que isso implica. E isso implica um afastamento nosso do mercado de trabalho, um afastamento nosso da universidade, um afastamento nosso dos ambientes que nós conquistamos. Né? E eu acho que isso é um ponto importante para, obviamente, vocês no ambiente que estão. E, além disso, a gente pensar os desafios que estão colocados para a mulher trabalhadora para fora do ambiente tradicional do trabalho. Por exemplo, eu venho do movimento de moradia, né? E a gente sabe que a casa não é um ambiente seguro para a mulher, né? E muitas vezes é um ambiente de trabalho da mulher, não só do ponto de vista doméstico, mas do ponto de vista do que a gente tem hoje das relações de trabalho que se modificaram. Às vezes é lá que a mulher dita empreendedora, vendida como empreendedora, faz o seu brigadeiro para vender na rua, né? E a gente não vai alcançar essa mulher só com o debate feito nos nossos instrumentos tradicionais. Nós temos o desafio, né, de pensar como que a gente, diante de toda essa realidade, também alcança essas mulheres. Né? Porque quem está alcançando elas, encerro isso, são os Red Pills. Quem está alcançando ela são as igrejas, que às vezes, não sempre, mas às vezes, não são ambientes de acolhimento para mulheres que sofrem violência. Acolhem a mulher que sofre violência, mas não ajuda a interromper a violência. Né? Muitas vezes são os vizinhos ao redor do bairro que estão ali e que a mulher escuta, etc. Nós não estamos conseguindo alcançar essas pessoas. Acho que esse é o nosso maior desafio. Então, encerro com isso. Agradeço a paciência de vocês. Obrigada. Nossa, fantástico, Natália. Muito obrigada. Você colocou aí muito bem a questão da mulher precisar se empoderar para se libertar. Né? Mulher sem condições psicológicas, financeiras. A CSB tem investido nesse ponto. Nós temos um grupo de mulheres que participa junto ao Ministério de um curso, né, de negociação coletiva. E é importante as mulheres estarem preparadas, estarem sentadas nas mesas de negociação coletiva para estar podendo garantir novos direitos e a permanência, né, dos alcançados até aqui.
Então, a CSB tem dado esse apoio, instrumentalizando as mulheres nessa defesa aí. A gente sabe que tem muita coisa para vir, mas nós estamos aí na luta, tá? E vamos seguindo. Vamos passar agora para o bloco de perguntas, começar com a ministra Cida. Cida, ao longo da sua trajetória, especialmente no Ministério das Mulheres, quais avanços institucionais você considera mais relevantes no enfrentamento à violência de gênero? E quais são hoje os principais desafios para que essas políticas alcancem efetividade real? Bom, assim, 2 anos e meio deu para fazer muito pouco, né? Considerando que, para mim, o grande avanço que a gente conseguiu nesses 2 anos e meio foi colocar o Ministério em pé. Acho que tem que recuperar um pouco, Angelita, você acompanhou, que quando o presidente Lula criou o Ministério das Mulheres, a gente fazia parte da pasta da Secretaria de Direitos Humanos, Igualdade Racial, Cidadania, que era comandado pela Damares. Né? Então, assim, assumiu uma pasta, né? E não era essa a prioridade dela. A prioridade dela era criança e adolescente, exatamente para evitar que as meninas que sofreram violência sexual fizessem aborto legal. É tanto que o maior programa que ela tinha, quando nós chegamos, era o programa dos enxovais para bebês. Os prefeitos chegavam lá na minha mesa, a Natália falava assim, a senhora vai acabar com tal programa? Eu não sabia qual programa que era. Aí eles falavam, não, é o que a senhora vai dar para a gente entregar para os bebês. Eu falei assim, bom, mas espera lá, que os bebês? Não, é as meninas que sofrem violência sexual. Eu falei, bom, primeiro elas têm direito ao aborto legal, tem todo o acompanhamento e não é simplesmente a questão, se ela quiser ter e doar, é um direito dela, a criança entregar para adoção. Se ela quiser criar, tudo bem, a política, o município tem que pensar, mas vai entrar dentro de todas as políticas públicas que estão colocadas. Não o Ministério das Mulheres continuar dando enxovalzinho, né? Então, era um pouco dentro dessa perspectiva que se criava. E dentro de um olhar que era o olhar de que mulher veste rosa e homem veste azul. Eu não preciso explicar, né, que isso vem do recatada do lar, né? Não é isso? Bela recatada do lar, né? Mais ou menos a mesma linha de que qual era o lugar da mulher. Então, nós tivemos que reestruturar em 2 campos. Um, no campo físico, montar equipe, montar pessoal, trazer gente competente, né, estudos nessa perspectiva. E segundo, estabelecer de volta os programas estratégicos que é necessário, considerando que o nosso projeto político é um projeto político que trabalha as mulheres como sujeito de direitos e não como meras reprodutoras. Então, você vai ver que aqui tem uma diferença e você vai ter que fazer esse debate com a sociedade. Foi quando a gente rearticulou todo o conselho, a sociedade civil, trouxemos o movimento de mulheres, o movimento sindical, para nos ajudar a construir as estratégias, a consolidar e recuperar um pouco as políticas. A gente teve um grande desafio e nos primeiros 6 meses era reestruturar o Ministério e correr o país, porque a gente estava com um movimento muito desanimado, porque o papel deles era exatamente desqualificar os movimentos, né? Desqualificar as mulheres, então retomar nos estados as secretarias de política para as mulheres, as secretarias municipais, porque eu dizia, e um dia eu falei para o presidente, num despacho que a gente teve, porque as pessoas pensam, Natália, que você pensar políticas públicas é você ter muito dinheiro, e é verdade, precisa, eu sempre briguei, e digo que eu caí brigando por dinheiro, né?
Não é essa causa, mas principalmente essa. Mas você não pensa uma política nacional, onde você está, no caso, como era ministra, se você não tem capilaridade. Não adianta pensar uma política nacional. Veja bem, quando nós saímos, o governo da Dilma, em 2016, nós tínhamos 2.000 coordenadoras, eles chamam de OPMs, né? Que é Secretaria, Coordenadoria, Departamento e Superintendência. Quando nós voltamos, tinha 350, para vocês terem uma ideia do que foi o desmonte. Então, correr os estados, falar com o governador, falar com o prefeito, era retomar as políticas na sua base. Então, isso, para mim, é uma das coisas super importantes, que institucionalmente, que quando nós saímos, já tinha secretaria em todas as secretarias de Estado. Todos os governadores já tinham criado secretarias ou superintendências. E nenhuma coordenadoria, que eu acho que é super importante, né? E nós já estávamos com quase 1.000 novas secretarias e coordenadorias de política para as mulheres nos municípios. Então, você começa a dar uma qualidade. Por quê? Porque quando você pensa uma política nacional de enfrentamento à violência, você precisa saber que você tem que mandar o recurso para o município e o município que vai executar. E você tem que acompanhar, monitorar e dar as diretrizes. Isso é o papel do governo federal. Então, você tem que criar a institucionalidade da política. Você só fazer um discurso de transversalidade, mas o Ministério da Justiça cuida da violência, é verdade. Mas se não tiver um acompanhamento, na ponta, não funciona. E eu vou dizer para vocês, o encontro da Polícia Militar, que teve em Mato Grosso do Sul agora, o dinheiro estava lá desde 2019 para eles realizar o encontro. Já estava para devolver. Aí eu cheguei e falei, não, vamos realizar. Tem essa forma de gestão, porque não é prioridade da segurança pública discutir violência contra as mulheres. Precisa ter uma secretaria que faça com que ele faça isso. Então, a institucionalidade é importante. Essa é uma coisa. A segunda foi estabelecer as linhas prioritárias. Então, enfrentamento à violência, retomar a questão da Lei Maria da Penha, a Lei da Igualdade Salarial, que foi um dos debates que o presidente colocou, aprovar, e nós conseguimos aprovar a Lei da Igualdade Salarial em 90 dias, gente. Nós demos entrada no dia 7 de março, eu me lembro, que a gente fez o ato, o presidente encaminhou o projeto de lei para o Congresso, em julho a lei estava aprovada. E não ache que foi fácil, não. Né? Quem está aqui sabe o tanto que eu andei naquele Congresso e naquele Senado para aprovar essa lei. Andei. Ouvi desaforo de um monte de senadores, mas nós aprovamos a Lei da Igualdade Salarial, que para mim é um grande marco. O debate sobre a igualdade salarial e a igualdade entre as mulheres, elas são estratégicas, porque igualdade anda junto com todas as outras formas de enfrentar a violência e nos colocar na sociedade. No empoderamento, no enfrentamento à violência, nas políticas públicas. Então, acho que, para mim, esses são os avanços. Os desafios. Eu tenho certeza que é um pouco isso que a Natália traz, que nós precisamos fazer 3 coisas. Uma, nós precisamos, a primeira, de dinheiro, bonita. Me desculpa, mas assim, não dá mais para a gente ser pobre e miserável, né? Desculpa aqui, vamos falar nós mulheres, não dá mais para a gente continuar no lugar de pobreza e miserabilidade o tempo todo. Seja na nossa vida pessoal ganhando menos que os homens, seja na vida informal, que a gente nem tem visibilidade, porque as mulheres empreendedoras, as ditas empreendedoras, né? A gente tem, elas são 80%, quase 83% do empreendedorismo nacional, mas a renda delas é 40%, o dos homens é 90%. Vocês entenderam a diferença? Né? Então, as mulheres são empreendedoras, os homens são os grandes negociadores, né? Então, assim, não dá mais para a gente ficar nesse lugar. Então, nós precisamos ter dinheiro. Ter poder é ter dinheiro também.
é ter dinheiro para fazer as políticas públicas, é ter dinheiro para executar as coisas, é ter dinheiro para fazer esse encontro, é ter dinheiro para viajar, para falar com as nossas bases, é ter dinheiro para produzir material, é ter dinheiro. E no governo é ter dinheiro para implementar as políticas públicas, para fazer as campanhas necessárias, para estabelecer as diretrizes necessárias. Ninguém conversa com ministra que tem 200 milhões só na conta, gente, desculpa. Que é isso que o Ministério das Mulheres tem. E quando eu assumi, era 23 milhões. Então, primeiro desafio, brigar por orçamento e por finanças. E não é só orçamento, é o orçamento e o financeiro. Nós precisamos ter dinheiro em conta. Nós precisamos ver como é que nós vamos fazer. Não tenho a fórmula pronta, mas você perguntou dos desafios. O segundo é que nós precisamos ocupar mais espaços. Eu dizia quando eu estava ministra, e agora fora eu tenho dito onde eu vou, nós precisamos nos ocupar mais dos espaços de empoderamento. E o que é isso? Acho que nós precisamos começar, a menina do jazz está aqui, né? Nós precisamos rever a questão, inclusive, da formação que a gente faz. Porque a gente faz a formação no conteúdo, mas nós não fazemos para a nossa sindicalista curso de oratória. Nós não fazemos. Não faz parte do debate sobre oratória. Para você pegar o microfone e dominar a fala, como eles fazem. Nós precisamos incluir isso. Esse é um desafio. Nós precisamos ensinar, sabe assim, então, tem que fazer o curso do conteúdo, que eu acho que é importante, mas vamos fazer um dia a mais para treinar as nossas mulheres, né? Postura, fala, entrada, negociação, todos esses processos que não só negociação salarial da mesa de negócio. Nós precisamos aprender, a Natália faz bem isso, a chegar lá na Assembleia, os caras, a Érica, ver a Érica, a Thalíria, ver essa mulherada toda, aprender a gritar lá e falar mais alto que eles, porque a nossa voz é muito mansa. Então, esses desafios, eles são super importantes. Por quê? Porque é só assim que nós vamos enfrentar a Red Pill. Eu me lembro da Márcia Tiburi. A Márcia Tiburi foi lá no meu estado e eu fui coordenar a mesa dela. Já para encerrar. Aí, entrou aquele monte deles lá da extrema-direita, a gente já estava em 2018. Aí ela disse, vocês vão sair daqui. Aí eles foram para cima dela, deu polícia, foi todo mundo para a delegacia, inclusive eu que estava coordenando a mesa, mas nós ganhamos debate, eles não ficaram na Câmara de Vereadores e nós terminamos tarde. Mas nós precisamos aprender a fazer isso, porque os homens fazem, nós não fazemos. Isso faz parte do dizer o não. Eu não quero vocês no mesmo espaço que eu. Eu não quero que essas coisas aconteçam. Eu não quero. Então, acho que nós temos que aprender a dizer não. Isso. Obrigada, Cida, mesmo. Muito bom. Para a gente refletir aí com as suas respostas, com as suas experiências. Natália, a partir da sua atuação nos territórios, como a violência contra as mulheres se manifesta no cotidiano? E quais estratégias de organização têm se mostrado mais eficazes? Vamos lá. Bom, primeiro, eu acho que no território, primeiro do ponto de vista mais geral, assim, da violência, a gente com o tempo foi descobrindo que violência não era só bater, né? É recente essa ideia de nominar as violências, né? A gente não faz muito tempo que a gente começou a falar das outras violências existentes, né? Acho que o imaginário da violência muito comum era a violência física, né? Acho que foi uma briga muito grande das mulheres para dizer que a violência não era só física, né? E agora a gente tem uma série de dimensões hoje de violências que são cometidas contra a mulher, né? Inclusive violências financeiras, né? De homens ou até familiares, às vezes, né? Que recebem por elas, administram o dinheiro delas, ou
patrimonialistas, né, de mulheres que são casadas a vida inteira e tomam muitas vezes golpe judicial, né, até pelas condições. Muitas vezes as mulheres têm menos condições financeiras de ter um melhor advogado, né, ou enfim, e perdem casa que construíram juntos, uma série de violências, né, foram sendo nomeadas mais recentemente. Mas eu acho que o pressuposto de todas as violências, qualquer uma que seja contra a mulher, no caso que é o debate aqui, mas eu diria talvez inclusive contra a população LGBT também, né, se dão em especial a partir de uma ideia que é a ideia de dominação, né? É a ideia de que um outro ser superior a este ser, né, tem o direito, né, de dominar a mulher, né? Eu estou dizendo isso porque eu acho que nos territórios as violências se manifestam de formas muito variadas, né? Mas eu acho que a principal delas, né, e que a gente às vezes deixa de diagnosticar, naturaliza, né, é a violência que o início de toda a violência, em geral, de um casal, violência contra a mulher não é cometida só pelo homem que é companheiro, cônjuge, casado com a própria mulher, né? Mas se tratando de uma relação íntima, né, de um casal, acho que os principais sinais de violência são os sinais do cotidiano, né? São os sinais do controle, são os sinais do ciúme excessivo, né? Que se dá nome de ciúme, mas que é na prática uma incapacidade do homem de compreender que ele não pode controlar tudo o que uma mulher faz, né? E acho que ele tem um pressuposto hoje, que está ficando cada vez mais claro, que além do que a ministra falou, que nós vamos falar não, os homens não estão sendo educados a ouvir um não de uma mulher, que é o pressuposto, né, da ideia de ser inferior. Como ela vai falar um não para mim? Da onde essa mulher veio? Quem ela pensa que ela é para me dizer não, né? E, obviamente, que tem relação com políticas públicas, mas tem relação com uma ideia cultural que foi introjetada. Ela não é natural, mas foi uma cultura introjetada, né, de que alguns elementos para se negar o não. De que a mulher precisa ser difícil. Então, se a mulher é difícil, o não faz parte de um jogo de sedução. O não está sempre em questão. Será que ela está falando mesmo não? Eu vou tentar de novo, né? Essa é a ideia que está por trás, né? Então, eu acho que os principais sinais, acho que todas as mulheres aqui têm muito conhecimento sobre isso, né? Eles se dão no incômodo. Por isso que é importante falar. A violência, ela não é definida pelo homem, ela é definida por nós. Então, se nós estamos nos sentindo incomodadas, violentadas de alguma forma, nós vamos manifestar, né? E nós precisamos também, para se manifestar, ter um ambiente seguro, que a gente tem medo, né? Então, acho que isso, do ponto de vista mais geral, né? Ela se sustenta, e eu queria insistir muito nisso, na falta de condição, muitas vezes, das mulheres de romperem a violência. Porque não é só o medo da violência, é não conseguir olhar para o dia seguinte. Quem vai me ajudar? Aonde eu vou me abrigar? Como eu recomeço a minha vida? Entende? Não existe o combate à violência contra a mulher se a mulher não tiver dinheiro no bolso, gente. Não existe. Não existe. Não adianta outra coisa que não isso. E isso é trabalho, mas isso também é política pública, né? Aqui em São Paulo é R$400 que uma mulher recebe. Se ela for pedir ajuda, se receber é R$400. Não paga nenhum banheiro para passar o dia alugado. Entende? Então, a ideia de submissão e etc. sustenta essa violência, mas o ambiente, né, que permite que ela continue é um ambiente onde
o enfraquecimento financeiro da mulher, da autoestima da mulher, e etc., é fundamental para a violência perpetuar e o ciclo continuar, né? O ciclo de violência continuar. Isso é uma questão. Acho que as principais medidas, né, eu diria, assim, hoje, que a gente pode tomar em relação a isso. Primeiro, não existe saída individual. Não dá para a gente achar que as mulheres, se forem mais assertivas, só se falarem não, vai resolver o problema. Não estou dizendo que não tem que fazer, mas não dá para a gente achar que a violência depende de uma ação da mulher. Essa é a primeira coisa. O fim da violência depende de, além do pacto que já foi feito, o presidente Lula tem conduzido, isso é muito importante. Veja, a gente saiu de um presidente que dizia que mulher era fraquejada e que mulher feia não merecia nem ser estuprada, para um presidente da República que diz que homem que bate mulher não precisa votar nele. Isso faz toda a diferença para nós. Se você abrir agora o Gov, no Instagram, a página do Gov, vai ter lá uma postagem do governo contra a violência contra a mulher. Isso faz a gente se sentir mais seguro, né? Porque quando o Bolsonaro dizia fraquejada, sabe o que soava? Como um apito de cachorro para que os homens pudessem ter a certeza da impunidade. Porque, ora, se o presidente da República não respeita, por que eu irei respeitar? Né? Então, a primeira coisa que eu acho é a gente tirar a ideia de que o problema da violência contra a mulher é um problema da mulher. Não é um problema da mulher. Não é a mulher que mata a mulher. Não é a mulher que bate mulher. É um problema de toda uma sociedade. E, em especial, dos homens. Porque a violência contra a mulher não é sobre um homem. Eu não gosto muito dessa ideia. Um homem é, por pressuposto, violento. O sistema constrói. Se o sistema fosse melhor, talvez não existiria esse pressuposto. O pressuposto do sistema que a gente vive é a submissão da mulher, é a violência, né? E aí há uma contínua educação para que os homens sejam violentos, porque é assim que eles mostram a masculinidade deles. Vejam, não é um problema da mulher. Não é. É um problema que o machismo, a misoginia, constrói um ideal de homem que os homens precisam perseguir, que é o homem violento, o homem que tem virilidade, o homem que sabe que é pegador, o homem que não respeita a mulher, o homem que é provedor. Esse é o ideal de homem. E eu encerro com isso, enquanto nós, mulheres, enquanto a sociedade achar que o problema é das mulheres, que a violência é coisa de mulher, né? As mulheres têm que debater sozinha, nós estamos ferradas. Nós estamos ferradas. E todos estão ferrados conosco. Que eu insisto, quando uma mulher apanha, não é uma mulher que apanha, é uma família que se destrói. É um filho que chora. Quando uma mulher morre, é uma criança que ficou órfã. Vocês têm dimensão de quantas crianças estão ficando órfãs no Brasil? Com o feminicídio crescendo? O que essas crianças vão ser? Muitas delas estão vendo os pais matarem as próprias mães. O cara matou a mãe do filho dele, que não era mais a mulher dele, que entrou num carro para fazer um acordo, pegou o cinto, estrangulou ela, pegou uma faca, enfiou nela, pegou o telefone e mandou um áudio pro filho. Filho, desculpa, matei sua mãe. Como que vai ser esse ser humano? Como que esse ser humano será? Como que ele vai tratar as pessoas? Como que vai estar a cabeça dele? Quem está amparando ele? Quem é o psicólogo? Quem está cuidando dessa criança? Desse menino que tinha 12 anos de idade? Entendem? É profundo. E como ele é muito profundo, eu vou ficar aqui para dizer que não existe saída mágica. Nós podemos reivindicar que aumente a pena, podemos reivindicar mais lei. Não vai resolver, gente. Não vai resolver. O feminicídio já é a maior pena que existe. Não vai resolver. Não é isso que vai resolver sozinho. Sozinho. Né? Não é isso que vai resolver sozinho. Pena de morte para homem que assassina mulher existe em outros países e não deixou de existir o feminicídio. Porque isso precisa ser combinado com um monte de ações. Né? E acho que esse é o nosso maior desafio. Obrigada. Obrigada, Natália. Nós temos aqui a segunda rodada de perguntas aí, a gente vai otimizar.
mas está praticamente assim, está muito bom. Está difícil de interromper as respostas e as falas, né? Dá vontade da gente alongar aqui o máximo possível. Cida, como articular o Estado, o movimento sindical e a sociedade civil para enfrentar não apenas a violência da direita, mas também as estruturas que sustentam o feminicídio no Brasil? Primeiro, eu acho que nós temos que fortalecer o movimento de mulheres, né? Acho que ter mulheres fortes e movimento forte é muito importante, porque, primeiro, tensiona o Estado. A Natália já disse, nós temos Estado, e a maioria dos nossos estados, os governantes, eles são da linha mais red pill, né? Então, nós temos que entender isso. Nós temos governadores que nunca me receberam. Tem governador que não quis a Casa da Mulher Brasileira. Um governador que não quer a Casa da Mulher Brasileira é um governador que não vai enfrentar a violência contra as mulheres. Acho que a gente não tem como desvincular um pouco esse processo. Mas o movimento de mulheres, se é forte, né? E aí, quando eu falo movimento de mulheres, eu falo, inclusive, que o movimento sindical faz parte do movimento de mulheres, né? Então, você tem o movimento sindical que se organiza. Eu sempre trabalho com a ideia de que a institucionalidade ela é importante, porque você tem com quem falar. Então, se você tem a secretária de mulheres do Estado, eu vou falar do meu para ninguém brigar comigo, né? Porque eu já falei para o governador, vou falar bem mal de você em público onde eu estiver. Mas, por exemplo, você tem uma secretaria de mulheres. Lá no meu estado não tem. Tem a secretaria de cidadania e uma subsecretária. Já é um problema, eu falo para ele que tem que resolver. Mas você sabe com quem você vai negociar. Você sabe com quem que você vai colocar pauta. Se o movimento sindical vai fazer uma mobilização, você sabe que é para a questão das mulheres, você sabe que você vai falar com a secretária da mulher que vai ter que fazer interlocução dentro do governo. Você quer falar com o governador, você vai junto com a secretária. Você tem um referencial para aquela política. Por isso que a institucionalidade é importante, né? Como organizar os três? Eu acho que nós precisamos começar a trabalhar exatamente dentro da perspectiva de o que nos une. E aí, para mim, eu acho que nos une tanto o movimento sindical, movimento de mulheres, movimento feminista, movimento acadêmico. Primeiro, o princípio básico, que é a democracia. Né? Eu acho que não tem como você ter uma mobilização, um processo, sem você discutir democracia. E democracia dentro da perspectiva que a Natália colocou, que não é uma democracia, que a democracia não permite violências, né? É importante dizer isso. Aquela pessoa que diz que é democrática e que dá porrada, me desculpa, não é democrática. Né? A porrada, ela vem exatamente do movimento extremo de violência, que é de submeter o outro. Porque foi isso que aconteceu com a questão do racismo, principalmente com os escravos no Brasil. Você vai ter, nas grandes guerras que o Trump está aí fazendo, no Irã, invadindo o Irã, o Gaza, invadindo a Venezuela, para que é? É o uso da força. Né? Então, não adianta. A democracia é um processo de diálogo, de construção permanente. É a nossa capacidade de dialogar. E no diálogo, gente, a gente tem posição diferente. Né? Então, acho que, para mim, esse processo é construir. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o da igualdade. Nós não podemos abrir mão da igualdade entre homens e mulheres, entre negros e brancos, entre a população indígena e branco. Nós não podemos abrir mão dessa questão da igualdade. São os dois princípios que unificam o movimento sindical e o movimento de mulheres. Não tem como você não fazer os debates tanto no movimento sindical quanto no movimento de mulheres. Então, acho que isso unifica. Então, a democracia articula todos nós. Pode não articular em alguns lugares o Estado, mas o fato de nós estarmos articulados e mobilizados obriga o Estado a ter que tomar algumas atitudes. E aí eu só queria dizer, no caso de violência contra as mulheres, eu acho que é importante dizer de algumas experiências e é importante falar do papel dos sindicatos.
Quando nós criamos a primeira Casa da Mulher Brasileira, que foi em Campo Grande, o Estado não tinha muita estrutura, a gente conseguiu fazer um acordo com o movimento sindical que algumas mulheres da categoria que sofriam violência, o sindicato levava para a Casa da Mulher Brasileira. Então, o sindicato ele tinha porta aberta para encaminhar a mulher diretamente para o serviço. Entendeu? Então, assim, como é que você estabelece, e é por isso que eu trabalho essa questão da institucionalidade, porque o sindicato vai detectar o problema, vai ver. Muitas vezes a mulher não tem onde ir, Natália, é no sindicato, e principalmente dos professores. Eles ficam lá, é lá que elas vão pedir socorro, é lá que elas querem ficar. Então, vai ser encaminhada para a Casa da Mulher Brasileira, para um abrigo, mas é o sindicato que faz, não precisa necessariamente passar pela prefeitura, pelo aquele trâmite todo. Eu acho que a gente tem que construir esses novos espaços, que são espaços que permitem que os movimentos, seja o movimento sindical, seja o movimento popular, tenham uma negociação direta com os serviços públicos para a gente poder se fortalecer efetivamente, tanto na luta pela democracia, tanto na luta pela igualdade, mas principalmente nos caminhos para enfrentar a violência contra as mulheres. Bem, obrigada, Cida. Natália, de que forma a mobilização popular pode romper com a naturalização da violência e pressionar por mudanças concretas nas políticas públicas e nas relações sociais? Pergunta profunda, hein? Eu acho que a mobilização já é a forma de iniciar o rompimento, né? E a primeira coisa, claro que nós estamos num ambiente pesado, né? Tá pesado, é um debate muita violência, muita morte, né? Se abrir agora minha internet, provavelmente vai ter alguma notícia de alguma mulher em algum lugar, né, que sofreu alguma violência ou foi vítima de feminicídio, né? Tá muito difícil. Mas, por outro lado, isso estar sendo dito, né, e que eu acho é fruto de mobilização, né? Claro que a mobilização hoje não é mais a mobilização tradicional. A gente não pode achar que é só a grande manifestação na rua com carro de som e 30 pessoas para falar, como são as nossas manifestações, né, que é necessariamente manifestação. A gente vive num momento hoje que, aliás, o sucesso das nossas mobilizações, tanto de mulheres, recentemente como teve Mulheres Vivas, né, no final do ano passado, né, como manifestações gerais nossas, né, por defesa de direitos ou contra o Congresso Inimigo do Povo, que foram realizadas, foram a combinação da rede social com a rua, né? Então, e isso é muito importante. Então, eu diria uma coisa, assim, acho que a primeira coisa que nós precisamos, a gente precisa usar os instrumentos digitais. Não dá mais para a gente não se comunicar assim, né? Insisto nisso, porque eles são uma rede imensa de pessoas que falam o dia inteiro com os nossos. A gente fala também, só que a gente fala no ambiente de trabalho, né? A gente sempre viveu com isso, tinha televisão, né? Falava, ia para o sindicato, fazia assembleia, não sei o quê, a pessoa chegava em casa, ligava no Google e esquecia tudo, né? A gente achava isso, né? Agora não precisa nem chegar em casa. Ela sai, ela liga o telefone, ela assiste o que ela quer, ela escuta quem ela quer. Nós precisamos ser escutados lá também. Todos nós tem que parar com esse negócio. A gente não fala na internet só quem faz curso para isso. É o inverso, na verdade, né? E a quantidade de pessoas aqui, com certeza, se ligar uma câmera, vai passar uma mensagem, a gente não pode se furtar a usar esses instrumentos para nos comunicarmos. E não é só com jovens, né? Muita gente hoje se comunica pelo WhatsApp, se informa pelo WhatsApp, pelo Facebook e pelo Instagram. Algumas pelo Twitter, menos, mas tem também, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente estar conectado com os tempos de hoje, no sentido das ferramentas disponíveis
para organizarmos a nossa luta, né, e a nossa mobilização. A segunda coisa é manter mobilizações permanentes entre nós, né, que é a luta que os sindicatos fazem, os movimentos fazem, o movimento de mulher faz, né, mas é a gente usar o que a gente tem de possibilidades de construção de política pública, não para nos adaptarmos, mas para fortalecer a nossa luta, a nossa mobilização na rua. Também é verdade que os processos de maior violência contra nós no último período se deu combinado com uma ausência nossa também, né, de capacidade de mobilização nas ruas. A gente se mobilizou muito bem em pontos muito importantes, né, nas ruas e nas redes, né, mas do ponto de vista mais cotidiano, né, a gente precisa não esquecer que a luta contra as mulheres não é só uma luta pontual, não só não, né, mas não é uma luta pontual contra o feminicídio. Ela é uma luta que é por igualdade, por dignidade. Aliás, a luta por moradia, na nossa avaliação, é uma luta feminista, é uma luta das mulheres, né? Mais de 90% das pessoas que vão para o MTST e acho que para o movimento de moradia como um todo são mulheres. Muitas delas vão buscando romper uma violência, né? Buscando uma moradia e, por óbvio, buscando uma dignidade. Se o movimento social parar só no tijolo e não fazer um trabalho de combater a ideia, né, de que a luta é pela casa e trazer o elemento de que a luta é pela dignidade, e não existe mulher apanhando. Mulher que apanha não tem dignidade do marido. Que dignidade é essa? Né? Homem que bate mulher não tem dignidade. Né? Então, acho que ter um ambiente, o compromisso da luta, né, e da luta dos direitos das mulheres não pode ser pontual, e não pode ser num momento, e não pode ser, né, conjuntural. Tem que ser um compromisso permanente. E a mobilização a gente vai construindo. Ninguém também luta todo dia, o tempo todo, né? Mas considerando as ferramentas que a gente tem hoje. Eu queria insistir muito nisso, né? Porque hoje, além da gente ter muitas figuras misóginas tomando conta das redes sociais, a gente tem pouquíssimas mulheres do nosso lado falando. Pouquíssimas. E não nos iludemos. A luta que o movimento construiu por igualdade, né, da luta toda que abriu caminhos para muitas de nós, inclusive para mim, abriu para mulheres de direita também. Abriu para mulheres de extrema direita também, que estão lá anunciando no Congresso Nacional que vão votar contra a criminalização da misoginia. Né? Então, não podem ser só elas a falarem. Nós também precisamos ocupar esses espaços. Eu acho que esses são alguns caminhos. Tá ótimo. Muito obrigada. Eu quero agradecer assim, profundamente as nossas convidadas, Natália, Cida, e vou pedir, Natália, já na sequência, que você faça as suas considerações finais. Vou fazer bem rapidinho, já falei bastante. Começar agradecendo, né, o convite. Estou muito contente de estar aqui, tendo a oportunidade de encontrá-las, né? Parabenizar novamente, né, pela iniciativa aqui da construção desse encontro, né? Imagino que não é fácil para vocês todas que estão aqui, né? Não é simples se dedicar para um momento assim, né, de reflexões, né? Imagino a quantidade de compromissos familiares, domésticos, uma série de coisas, né, que vocês devem ter feito um grande malabarismo para estar aqui hoje, né? Então, saudar e valorizar, né, esse ambiente, né? Mas dizer que eu acho que nós estamos em tempos difíceis, nós vamos viver um ano muito difícil, né? Mas eu acho que, apesar do tempo difícil e dos caminhos que estão sendo apontados serem caminhos muito desafiadores, eu acho que nós estamos... também é importante a gente falar de algumas coisas boas. Nós estamos podendo falar sobre o assunto,
né? Nós estamos podendo, nesse momento, né, viver num Brasil que não está mais na fila do osso, né? A gente está podendo viver num Brasil que retomou a valorização da ciência, da vacina, reduziu a mortalidade infantil, né, de crianças com a retomada do investimento no SUS, né? Que nós acabamos de aprovar o ECA digital, nossas crianças estarão mais protegidas nas redes sociais de predadores, pedófilos, né, como a gente tem tido conhecimento. Então, dizer que nunca foi fácil para nós. Nós estamos aqui hoje falando de vários problemas, né, mas nós temos vitórias, nós temos conquistas, né, e nós temos grandes desafios, e nós temos umas às outras, que eu acho que é o que mais importa em momentos difíceis, é a gente saber que a gente tem parcerias, companheiras, né, e muitas mulheres e homens que estão dispostos a enfrentar esses desafios junto. Então, queria deixar, apesar de todo o debate que nós fizemos, uma mensagem, né, de esperança para nós, porque são tempos difíceis, mas vale a gente lembrar que nunca foi fácil e que já foi mais difícil, né, e que a gente tem apontado caminhos, e eu acho que nós estamos no caminho certo, né, o caminho da unidade, o caminho de identificar bem quem são os inimigos, né, e o caminho de respeito à democracia, que é o que, acima de tudo, nos permite estar aqui hoje, fazer esse debate e alcançar o que a gente tanto deseja, que é permanecer viva e ter igualdade de oportunidades e de direitos. Então é isso. Obrigada. Bom encontro para todas e todos. Prazer imenso, Natália, de tê-la, conhecida pessoalmente, eu conhecia das redes, mas foi um grande prazer te conhecer e de ouvir, né? E agradecer por repartir conosco esse momento único, né? Dizer que a palavra, o outro sinônimo da palavra mulher é resistência. Vai estar existindo sempre. Né? Cida, né? Suas considerações finais, por favor. Primeiro, quero agradecer por estar aqui, né? Para dizer da importância desse encontro. O meu amigo, o presidente Neto, que está aqui, Antonieta, né? E todas as mulheres que se esforçaram para que esse encontro acontecesse. É um espaço importante. Eu digo que a gente tem duas formas de enfrentar o inimigo. Uma, eu concordo com a Natália, nós temos que ocupar a rede social. Gente, todas vocês que estão aqui têm rede social, não tem? Quem tem Instagram? Quem tem Facebook? Quem tem WhatsApp? Então, vocês vão pegar esse celular de vocês, vocês vão vir aqui em frente esse negocinho, gravar um videozinho de 1 minuto, dizendo: eu estou aqui no encontro, nós estamos fazendo um debate, é importante com tantos estados, e publica na rede de vocês. Quem não tem rede social, tem WhatsApp, manda para a amiga, para o marido, para o filho, para a vizinha, para todo mundo. É o momento da gente se exibir. Nós estamos em São Paulo, nós estamos falando, vamos se exibir, vamos se mostrar, que é assim que eles fazem, né? É assim, eles fazem dancinha no TikTok, nós não vamos fazer dancinha, mas nós vamos falar no TikTok, nós vamos falar. Então, primeiro, ocupar as redes sociais. Segundo, dizer, quem quiser me seguir, a gente tem conteúdo lá no Cida G Mulher, e quem tirou foto já marca para a gente fazer, né, para a gente poder estar junto no debate, vocês me mandarem mensagem, eu respondo. Às vezes demora, porque eu vejo rede social depois das 11, antes disso eu faço outras coisas, então vai demorar, é importante. E, por fim, na minha conclusão final, dizer assim, que esses momentos de resistência são momentos afetivos. Se eles estão construindo ódio, nós vamos construir outras relações. As relações de amor, as relações de afetividade, a relação de ternura e a relação de solidariedade. Então, nós precisamos fazer o contraponto para eles com aquilo que nós mais acreditamos, que nós mais sabemos fazer. Nós lutamos porque nós amamos a vida. Nós lutamos porque nós acreditamos nas pessoas. Nós lutamos porque nós sabemos
que nós somos capazes de vencer e nós não aceitamos um sistema que maltrata e humilha a classe trabalhadora e as mulheres. É por isso que nós estamos no sindicato, não é? É por isso que nós estamos nesse lugar. É por isso que nós sacrificamos boa parte da nossa vida. E às vezes dói. Às vezes dói. Às vezes a gente pergunta, o que eu estou fazendo da minha vida? Então vamos lá, nós estamos construindo afeto, nós estamos construindo ternura, nós estamos construindo solidariedade. E nós precisamos ocupar as redes sociais, como eu falei, mas nós precisamos ocupar o campo do afeto. Nós precisamos começar a fazer uma coisa que eu tenho feito muito lá em Campo Grande, Natália, é visitar os amigos. Vou visitar minhas amigas, vou tomar café, saber como é que está, voltar a ter os olhares. Eles racharam as nossas famílias. O ano passado eu fui passar Natal e Ano Novo com a minha família, mesmo tendo um monte de bolsonarista. Por quê? Porque é lá que eu quero disputar os afetos de quem eu amo. É lá que eu vou dizer para eles que nós somos diferentes, porque nós sabemos amar. Nós estamos lutando pela dignidade e por democracia. Então, assim, para mim, concluir, eu quero dizer assim, além da nossa luta, que vocês, mulheres sindicalistas, eu acompanhei, eu sei, principalmente da SB, efetivamente são guerreiras. A gente diz que nós somos guerreira. Eu acho que nós, às vezes, somos, mas guerreira, nós somos aquelas companheiras de luta. Nós somos aquelas que sabemos o que queremos, onde nós queremos. Então, vamos fazer isso, vamos lutar na rua, vamos lutar no sindicato, vamos fazer as disputas que tem que ser feitas, mas vamos fazer, de novo, voltar. Lá na minha terra, a gente faz churrasco, terra da carne, a gente faz churrasco na casa dos amigos, a gente toma cerveja no fundo do quintal, né? Os mineiros falam, uai, come pão de queijo, né? Então, vamos recuperar aquilo que a gente sabe fazer de melhor na vida. É afeto, é tesão pela vida, tesão pela luta, tesão para construir esse país democrático, justo, igualitário e sem violência, com respeito e dignidade. Um beijo para todos nós. Obrigada, Cida. Hoje, mais do que ministra, companheira Cida. Né? Gente, o que esse painel nos mostra é que enfrentar a violência contra as mulheres não é apenas uma pauta, é uma condição para que qualquer projeto de sociedade que se pretenda justa, democrática e civilizada. Seguimos com a responsabilidade de transformar esse debate em ação. Muito obrigada.